Decidi assistir todos os filmes vencedores de melhor Oscar, desde o primeiro, lá em 1929, até o último, em 2026. Já rolou o primeiro episódio, onde eu assisti O Retorno do Rei, que foi o vencedor de 2004. Agora vamos ver qual vai ser o próximo. 1979. Ixi, esse eu não lembro. Vamos ver, vamos procurar aqui. O Oscar de 79 foi O Franco Atirador. Bora lá assistir agora. Bom, o vencedor do Oscar de 79 é O Franco Atirador, dirigido pelo Michael Cimino. Baita filmaço. Puta merda, que filme espetacular. É um outro ritmo. É um filme do final da década de 70. Se vocês já assistiram outros filmes dessa época, vocês sabem que o cinema era mais realista, era um negócio, sabe, levar o tempo dele. São 3 horas de filme. O começo, se você não tiver acostumado a assistir filmes mais antigos, você vai achar arrastado. Só que é bom demais. Meu Deus do céu. É uma porrada de gente incrível junto, atuando. Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale, Christopher Walken, todo mundo arregaçando no filme. E o filme, esse primeiro ato dele, eu acho que ele é bem dividido. Ele tem 3 horas de duração. Cada hora tá acontecendo meio que alguma coisa. Eu já sabia mais ou menos que ele se tratava de um filme que falava de guerra. E também o nome do filme se chama Franco Atirador, então eu já esperava algo relacionado a isso. Talvez isso tenha me desmotivado a ter assistido antes. Parecia um filme genérico de final de sábado, assim, do Steven Seagal, sabe? Não sei por que eu não tinha me aprofundado e visto do que se tratava o filme. E ele é a antítese desse filme genérico de guerra. Ele é muito mais profundo, psicológico. Essa primeira hora, pô, é um grupo de amigos, assim, que você se identifica muito, sabe? Várias situações cotidianas, pô, todo mundo feliz, cheio de vida, cheio de esperança. Eles olhando até o fato deles irem pro Vietnã de forma positiva, mas o filme vai para outro caminho. Assim, eu acho que filmes de guerra, no geral, várias vezes ou vão para um caminho muito trágico, ou vão para um caminho muito heróico. Nesse caso, um filme bem específico, porque ele vai para um caminho real, sabe? É nu e cru. E não é nu e cru, pô, violência, pô, sangue pra caramba, não é nu e cru desse jeito. O filme inteiro parece que você tá vendo a vida acontecer. Você não tá vendo um filme cinematográfico com os takes maravilhosos, apesar de ter alguns. A galera, todos esses atores lendários que eu citei, Christopher Walken, Robert De Niro, John Cazale, todos jovens ainda, vivendo a vida, pô, indo no bar, bebedeira, um zoando o outro, brincadeira, bem real mesmo, sabe? Dá pra se identificar muito com isso. Eu me vi assim com o meu grupo de amigos. Só que a guerra não tem nada de fantabulosa, não tem nada de bonito na guerra. E esse filme mostra isso. Eu acho que o segundo ato mostra eles já no Vietnã. Eu acho que dá pra dividir. O primeiro ato é o que eles queriam ser, com a esperança deles, sabe? A vida cheia de vida. O segundo ato, sem spoiler nenhum, é só refletindo aqui. O segundo ato mostra eles na guerra, né? Isso não é spoiler nenhum. O terceiro ato, que é a hora final do filme, é um espelho do primeiro. Só que, tipo assim, as situações, eles vão no bar, eles saem pra não sei o quê. Só que é brutal, porque eles não são mais o mesmo, o lugar tá mais triste, sabe? Todas as consequências da guerra, aquele grupo de pessoas foi destruído. Tem até uma frase da Meryl Streep no filme, da personagem da Meryl Streep, tipo, perguntando pro Robert De Niro, você imaginou que a vida seria assim? E ele respondendo que não, né? Algo desse jeito. E é isso, sabe? Tipo, esse filme mostra de forma bem profunda e diferente o que a guerra, todas essas guerras, e esse é um tema bem atual, inclusive, gera na vida das pessoas, sabe? De uma certa maneira, mudou com a vida de todas aquelas pessoas que presenciaram a guerra em loco ou nem saíram dos Estados Unidos. Eu não sei qual ator me agradou mais, o Robert De Niro. O Robert De Niro tá naquela fase entre Poderoso Chefão 2 e Toro Indomável, que ele tá Robert De Niro Prime. O John Cazale, o eterno Fredo do Poderoso Chefão, infelizmente ele gravou esse filme já com câncer bem terminal, assim, eu acredito que seja nos ossos, e dias depois do término das filmagens ele veio a falecer. Foi o último trabalho dele. Ele, na época, ele era casado com a Meryl Streep, e a produção até ameaçou tirar ele do filme quando soube que ele já tava nas últimas, mas, se eu não me engano, a Meryl Streep, tipo, meio que deu uma ameaçada, assim, sabe? Se tirar ele, eu também saio. Então, mantiveram no filme e ele tá muito bem.
Meryl Streep também tá incrível, mas o Christopher Walken tá muito bem. Eu acredito que ele tenha ganho o Oscar de ator coadjuvante com esse filme, e mereceu demais. No começo do filme ele é um dos personagens mais carismáticos, um dos que eu mais gostava, e sei lá, eu não vou nem falar o que desenvolve, mas tipo, todos eles têm um desenrolar um pouco mais trágico. E realista, sabe? As últimas cenas, assim, não é spoiler nenhum também. A última cena é muito brutal. A televisão mostrando os Estados Unidos meio que desistindo da guerra, eles perderam, né? A guerra do Vietnã. E os personagens daquele grupo que anteriormente a gente viu felizes, pô, indo num casamento, bebedeira, saindo pra se divertir. Eles juntos, sabe? O que restou daquele grupo, o que restou daquelas pessoas, física, emocionalmente, psicologicamente, o que restou daquele grupo de pessoas cantando uma ode a Salve América, sabe? Obviamente é uma cutucada do diretor, mas é irônico, porque os Estados Unidos são da guerra, a vida continua, mas que vida que continua, sabe? A vida deles nunca mais vai ser a mesma. Eu já tinha sentido isso um pouco no começo do Rambo, sabe? O veterano chegando na cidade pequena e ele não se encaixando mais naquela realidade. Só que dessa vez é diferente porque é um grupo de pessoas, sabe? A guerra afetou a vida de umas 10 pessoas, assim, facilmente. E é brutal. Com a guerra. Esse diretor conseguiu mostrar a guerra e as consequências da guerra de uma forma bem diferente do habitual. Eu acho que interessante que a parte da guerra não é algo gigantesco, heróico, cantando a guerra, feitos heróicos. Não. É uma situação que eles meio que se reencontram lá no meio do campo de batalha. Acontece uma coisa, eles são pegos, e daí acontece a cena determinante, que isso é o ponto de virada do filme. E acabou, eles voltam, dão um jeito, cada um segue um caminho, mas eu achei interessante, porque não mostra uma grandiosidade tão, sabe, heróica dos Estados Unidos na guerra. Mostra a realidade, tipo, aconteceu isso na guerra, e depois desse ponto, cada um foi para um caminho, cada um sofreu as consequências de uma forma completamente diferente. E todas elas muito tristes no final. Silêncio. O filme é muito sobre silêncio, sabe? O olhar desses atores, da Meryl Streep também, principalmente, o que eles não falam diz muito, sabe? Tá implícito na situação, na situação de merda, assim, sabe? E o começo do filme, apesar de ser lento, e eu sabendo já o nome do filme e do que se tratava, que tem uma categoria de filmes que eu geralmente gosto, mas eu fico agoniado, que tá tudo muito bom, tá tudo muito legal. Pô, que galera massa, que lugar massa, mas você sabe que aconteceu alguma merda, sabe? E essa angústia, assim, por uma hora, me pegou muito, assim. Eu tava curtindo, eu tava me afeiçoando pelos personagens, mas eu sabia que em algum momento ia dar merda. Vale a pena demais assistir, tem que ter uma paciência, porque o filme tem o seu ritmo próprio. Mas eu criei esse projeto justamente pra acontecer isso daí. Tá 3 horas longe do celular, focado num filme, um pouco mais cabeça, assistindo um filme que tem algo a dizer, por 3 horas, sem distrações, só prestando atenção. Eu não sei exatamente com quais outros filmes ele estava concorrendo ao Oscar de 79, mas, vale um Oscar tranquilamente esse filme. Merecido demais. E também o Oscar de ator coadjuvante do Christopher Walken, parabéns. Ele tá impecável. Bom, tentei falar aqui sem dar tantos spoilers, porque eu acho que é um filme que vale a pena forçar a assistir caso você nunca tenha assistido. É uma missão muito dura ranquear os melhores filmes, porque é só pedrada, né? Os filmes ganharam o Oscar, sabe? Vou colocar ele no ranking, por enquanto ele fica em segundo, né? Só temos 2 filmes, mas apesar dele ficar atrás do Senhor dos Anéis, que é um filme fantástico, esse filme é bem bom, né? Bem próximo da nota máxima que eu poderia dar aqui. Bom, é isso. Lá se foi o Oscar de 79. Vamos ver qual Oscar que será próximo sorteado aqui. Eu tô tão curioso pra saber qual vai ser o próximo que já vou sortear agora, nesse vídeo mesmo. Vamos lá. 1939 agora. Caramba. Agora eu não tenho a menor ideia de que é. Vamos lá procurar aqui. Do Mundo Nada Se Leva. Não conheço. Disputou contra esses outros filmes aqui.
Vou pesquisar sobre esse filme e no próximo vídeo vamos falar dele. Muito obrigado por assistir até o final. Se inscrevam, dê like, ajudem a divulgar. O projeto tá começando agora e tô curtindo bastante. Justamente o que eu queria já tá acontecendo. Eu ser exposto a filmes um pouco mais difíceis de se assistir, mas com conteúdo e qualidade nas alturas.